Olá, seja bem-vindo ao canal GBF. Sou o professor Geraldo Barbosa em mais uma aula teórica de resistência dos materiais. Aula 17, a fórmula do cisalhamento. Observe a figura. Nós temos uma figura aí com alguns riscos longitudinais, alguns riscos verticais, a seção transversal e ainda não aplicamos a força cisalhante aqui, ó. Ou seja, essa estrutura não está deformada. Ao aplicar essa força cisalhante, ela vai deformar. Observe a figura mais ou menos como fica depois da deformação. Tá? Vamos mostrar aqui que vai aparecer nas seções tanto o cisalhamento transversal quanto o cisalhamento longitudinal. Para mostrar isso, uma experiência bem simples. Ó. Vamos pegar 3 tábuas aqui soltas e aplicamos uma força. À medida que aplicamos essa força, uma tábua desliza sobre a outra. Se colarmos essas tábuas, ao aplicarmos a força, uma não desliza sobre a outra. E se não desliza, porque tem força, é como se fosse um atrito. Logo, essa força na direção longitudinal chamamos de força cisalhante. Daí, provamos, mostra de uma maneira bem simples, que o cisalhamento transversal ocorre sempre junto com o cisalhamento longitudinal. Observe aqui, ó, se nós pegarmos o elemento. Aqui nós temos cisalhamento transversal e como esse elemento de volume tem que estar em equilíbrio, tem que ter o cisalhamento longitudinal. Vamos desenvolver uma equação que permite calcular o valor do cisalhamento longitudinal. E como esses dois valores são iguais, porque estão em equilíbrio, calculando um, tem-se o outro. Observe a figura. Nós temos uma viga biapoiada, que é um apoio fixo, aqui é um apoio móvel, sujeito a uma carga variável distribuída W, força E1, F1, F2, momento M1, momento M2. Vamos pegar um elemento dessa viga aqui, um comprimento dx dela para analisar. À esquerda nós temos um momento M, à direita um momento M mais dm. À esquerda nós temos, devido a esse momento, tensões normais de compressão na parte de cima, acima da linha neutra, e abaixo da linha neutra nós temos tensões de tração. Do lado direito, abaixo da linha neutra temos trações devido ao momento fletor, M mais dm, e aqui na parte de cima está comprimido. Vamos pegar esse elemento de x numa vista agora em perspectiva. Olha o eixo neutro, tá aqui, comprimento aqui dx. Vamos pegar uma superfície a uma distância y' do eixo neutro. Olha essa superfície plana, essa seção plana, a seção longitudinal plana. Essa seção plana longitudinal, ela tem uma área que vale dx vezes t, ó, retangular. E ela dista y' da linha neutra. Na seção transversal acima dessa seção plana, nós vamos pegar essa área que chamaremos de A', área A'. E o centroide dela, e dista y barra linha da linha neutra. Observe bem essa figura. Se você entender esse corte, você vai ser necessário para se entender a fórmula do cisalhamento. Perfeito entendimento dessa figura. Observe aí em 3D, ó, esta área A' está sujeita a uma tensão de compressão devido ao momento M mais dm. Ó. Olha aqui mostrando as tensões normais de compressão. Lá atrás da área A', nós também está sujeita a compressão, mas devido ao momento M. E na seção plana, vai estar sujeito aqui a uma tensão cisalhante, olha, cisalhamento longitudinal. Aplicando as equações de equilíbrio na direção x é o eixo longitudinal, vamos adotar o sentido positivo para a esquerda. Então nós teremos, essa tensão vai produzir uma força aqui. Essa tensão sigma' também vai produzir uma força. Teremos então, que a integral sigma' dA' é a resultante das forças, aqui atuando no sentido de x, positivo está para a esquerda, menos a força que atua nessa superfície A' aqui, ó, vai ser a tensão vezes a área, integral, sigma dA'. E a força que atua na seção plana aqui, ó, devido à tensão cisalhante longitudinal, vai ser essa tensão vezes a área, que é dx vezes t. dx vezes t, t dx. Onde t é a largura da seção plana. Desenvolvendo, fazendo o algebrismo, lembrando que a tensão normal que aparece aqui devido ao momento fletor,
A fórmula do fletor nos lembra que é o momento vezes o y sobre i. Então, a tensão normal devido ao momento m mais dy vai ser m mais dy sobre o momento de inércia. Lembrando que esse momento de inércia é de toda a seção em torno do eixo neutro. Vezes y' é a distância da seção plana até a linha neutra, ó, o y'. Sigma é a tensão normal devido ao momento m, então vai ser m sobre y sobre i vezes y', menos tensão cisalhante vezes a área cisalhada, que é a área da seção longitudinal da seção plana, que é t vezes dx. Fazendo o devido algebrismo, chegamos que dm sobre i é integral de y' dA', que é igual a cisalhante vezes t dx. Ajeitando um pouquinho, isolando a tensão cisalhante aqui nessa equação, temos que a tensão cisalhante, cisalhamento longitudinal, é igual a 1 sobre it dm dx integral de y' dA'. Observe que dm sobre dx, nós vimos na fórmula do fletor, que é diagrama de momento fletor e diagrama do cortante, que a taxa de variação do momento ao longo da direção x nos dá a força cortante, V. E também na aula 10, que a integral de y' dA' é o primeiro momento de área. O primeiro momento de área da área A' em relação ao eixo neutro, que é igual ao y barra A' vezes A'. Substituindo, temos então que a tensão cisalhante vai ser o esforço cortante, dm dx, sobre it, vezes o primeiro momento de área. Olha, esse primeiro momento de área é da área A'. Essa área A' é a área, parte da área da seção transversal que vai do ponto da distância y' até a extremidade da nossa seção. Então, essa equação é conhecida como fórmula do cisalhamento. A tensão cisalhante longitudinal, que tem o mesmo valor da tensão cisalhante transversal, é igual ao esforço cortante, vezes o primeiro momento de área, só que o primeiro momento de área é desta área aqui, essa área A', dividido pelo momento de inércia, esse momento de inércia é de toda a seção transversal em torno do eixo neutro, e T é a largura da seção plana, é a largura da seção onde eu quero calcular a tensão cisalhante. Então, essa tensão cisalhante aqui vai ser esse cisalhamento longitudinal, vai ser na superfície plana que tem largura T. Esse é o cuidado que nós temos que ter para aplicar esta equação. A equação que nós acabamos de deduzir tem suas limitações. Essa fórmula do cisalhamento não dá resultados positivos quando aplicado a elementos cujas seções transversais são curtas ou achatadas. Por exemplo, se eu tenho aqui uma seção transversal onde a base é metade da altura, se calcularmos a tensão cisalhante máxima pelo método da teoria da elasticidade, por exemplo, vai diferir em 3%. Nós vamos ter um erro de 3% aplicando a fórmula do cisalhamento. Um erro até baixo. Porém, se a base for o dobro da altura, o erro cometido será de 40%. Então, essa equação, a fórmula do cisalhamento, não deverá ser aplicada a elementos cujas seções transversais são curtas, as vigas chatas ou achatadas. Também não teremos resultados precisos onde a seção transversal sofre mudanças abruptas. Olha aqui, ó. Nós temos a aba e temos a alma. Na transição da aba para a alma, nós temos uma mudança abrupta de seção. Então, aqui, se aplicarmos a fórmula do cisalhamento aqui, também não teremos resultados precisos. E também não teremos resultados precisos quando a seção plana, quando ela interceptar, a seção plana interceptar o contorno da peça e não for um ângulo de 90 graus. Está vendo aqui, ó? Aqui não é 90 graus, não é reto. Então, nesse ponto A e B, se aplicarmos essa equação da fórmula do cisalhamento, também não teremos resultados precisos. Determinar a distribuição de tensões de cisalhamento na seção retangular de uma viga. Qual a tensão máxima de cisalhamento na seção retangular? Então, nós temos uma seção retangular de base B, altura H. Aqui está a linha neutra, que passa bem pelo centroide. O centroide é a metade, ó, H sobre 2.
Queremos calcular a tensão cisalhamento máxima. A tensão cisalhante é dada pela fórmula do cisalhamento, que é o esforço cortante vezes Q sobre IT. Inicialmente, vamos achar primeiro momento de área. E vamos pegar essa área amarela aqui, ó. Vamos pegar uma seção plana, que dista y' do eixo neutro. Essa seção plana, o mais afastado possível do linha neutra, para acharmos a tensão máxima. Observe que esse lado desse retângulo é h sobre 2 menos y'. H sobre 2 menos y', esse lado. Esse lado é B. E como aqui é o centroide, é a metade de h sobre 2 menos y'. Vai ser h sobre 2 menos y' dividido por 2. O primeiro momento de área desta área amarela em relação ao eixo neutro vai ser o produto do y barra linha, ou seja, a posição do centroide dessa área em relação ao eixo neutro, vezes essa área. A posição nós sabemos, o y barra linha é o y' mais h sobre 2 menos y' dividido por 2. Então, é o y' mais isso aqui dividido por 2, que vai dar h sobre 4 menos y' sobre 2. Vezes a área. A área da figura amarela é a base, que é B, largura B, vezes essa altura, que é h sobre 2 menos y'. Vou colocar 1 sobre 2 em evidência aqui, ó. Antes disso, né, y' menos y' sobre 2 dá y' sobre 2 positivo. Agora sim, ó, vamos colocar 1 sobre 2 em evidência. Quando colocamos 1 sobre 2 e meio em evidência e o b é constante, ó, vai ficar h sobre 2 mais y', h sobre 2 menos y'. Olha aqui, ó, a mais b que multiplica a menos b. Isso aqui é a2 menos b2. Então vai dar h ao quadrado sobre 4 menos y' ao quadrado. Achamos então o primeiro momento de área em relação ao eixo neutro. Vamos substituir na equação. Ó. Então, cortante vezes o primeiro momento de área que nós determinamos, I, momento de inércia de toda a seção em torno do eixo neutro, e T é a largura da seção plana, onde eu quero saber a tensão cisalhante, cisalhamento longitudinal. Podemos cortar o B com B, chegamos nessa expressão. Expressão essa que mostra que a tensão cisalhante ao longo da seção varia com o quadrado do y'. Ou seja, se desenharmos um gráfico, vai dar uma parábola. Uma parábola onde mostra que a tensão cisalhante é zero nos extremos, ou seja, quando o y for h sobre 2, y' h sobre 2. Ó. Se você colocar h sobre 2 aqui e elevar ao quadrado, dá h ao quadrado sobre 4 que vai anular. Tensão cisalhante é zero. E ela vai ser máxima na linha neutra, bem no meio. Ó. Na linha neutra, o y' é zero. E se y' é zero, vai dar cortante h quadrado sobre 8i. Essa é a tensão cisalhante máxima. A seção é retangular, então o momento de inércia em torno do eixo que passa pela linha neutra, que é o centro de gravidade, é base vezes h ao cubo sobre 12. Ó. Simplificando, vai dar 1,5, que multiplica o cortante, sobre BH. Só que BH é a área da seção transversal. E o cortante dividido pela área da seção transversal nos dá a tensão cisalhante média. Isso nos mostra que a tensão cisalhante máxima num perfil retangular é 50 vezes, é 50% maior, 1,5 vezes 50% maior do que a tensão média, cisalhante média. Então, por isso, a importância da fórmula do cisalhamento, que calcula realmente a máxima, e não trabalharmos com a média. Determine a tensão de cisalhamento máxima na viga. Calcule também o salto da tensão de cisalhamento na junção aba-alma, ponto B, na seção AA. Seção AA está aqui. Nós temos uma viga em balanço. Essa viga tem 800 mm de comprimento, uma carga concentrada aqui de 2 kN, aqui de 4 kN, e olha a seção transversal dela, um perfil em T, ó, com as dimensões. Observe essas dimensões. Fazendo o diagrama do corpo livre, para a gente achar as reações aqui, fica simples, né? A reação aqui na vertical tem que ser a soma dessas duas. 2 mais 4, 6 kN para cima. E o momento aqui nesta seção tem que ser a soma desses dois momentos, dessa força e dessa. O momento dessa força é 2 vezes 500, que dá 1.000. 4 vezes 800, que dá 3.200. 1.000 mais 3.200
4.200 newton vezes metro é esse momento. Bom, então, fazendo um diagrama do esforço cortante, percebemos que o esforço cortante vai ser de 6. Chega aqui, tem uma quebra, né? E passa a ser 4, uma descontinuidade, tá? Então, o máximo esforço cortante que vai atuar nessa viga vai ser de 6 kN. Para nós acharmos a tensão cisalhante máxima, pela fórmula do cisalhamento, é o esforço cortante vezes Q dividido por IT. Vamos inicialmente achar o momento de inércia dessa seção transversal em torno do eixo neutro. Para acharmos o momento de inércia desse perfil, vamos dividi-lo em dois, no retângulo 1 e no retângulo 2. Sabemos, vamos adotar um referencial Y aqui para cima, com 0 aqui na base. O Y do centro de massa, centro de gravidade dessas duas peças, é a média ponderada, é o Y1 vezes A1 mais o Y2 vezes A2, dividido por A1 mais A2. O Y1 é a posição do centro de gravidade do retângulo 1, que vai a essa altura aqui, ó, que nós sabemos que vale 10, porque esse lado vale 20, então aqui é 10, está na metade. A área dele é 20 vezes 50, observe aqui em cima, ó, 20 vezes 50 desse retângulo, que é 1000. O Y do centro de gravidade do retângulo 2, ó, é essa distância até aqui embaixo, que vale 35, que é a metade de 70, né? Ele inteiro tem 70, como ele está na metade é 35, mais 20, que é 55. E a área dele é 70 vezes 20, ó, 70 vezes 20, que dá 1.400. Área 1 mais área 2 dá 2.400. Daqui nós achamos que o Y barra, o Y do centro de gravidade neste referencial aqui, é de 36,25 milímetros. Ou seja, a distância da base até o centro de gravidade desse perfil é de 36,25 milímetros. Então, adotando o eixo Y aqui, o eixo neutro, a linha neutra, esses 36,25 é a distância do centro de gravidade, que a linha neutra passa por ele, até essa aqui embaixo. Se nós descobrimos essa distância de 36,25, o centro de gravidade do retângulo 1, agora neste novo referencial, vai ser 36,25 menos 10, que isso aqui é 10, ó, metade de 20, que vai dar 26,25. Essa distância aqui vai ser 36,25 menos 20, que dá 16,25. O comprimento total aqui é 90, ó, 70 mais 20, então tudo tem 90. 90 menos 36,25 nos dá o 53,75. E essa distância aqui é o 53,75 menos a metade aqui, ó, que é 37,5, que é metade dos 70, que é 35, que é metade de 70, resultando em 18,75. Observe essas distâncias que eu marquei. Aqui onde o aluno costuma mais errar nos exercícios. Tá? Meus alunos erram mais aqui, tá? Eles não fazem isso com organização. Bom, então agora nós vamos calcular, vamos atrás dessa tensão cisalhante máxima. Para isso, nós vamos usar a equação, a fórmula do cisalhamento, e precisamos achar o momento de inércia. Agora, para nós acharmos o momento de inércia, como faremos? O momento de inércia de toda essa barra, em relação ao eixo neutro, vai ser o momento de inércia do retângulo 1 mais o momento de inércia do retângulo 2. Para isso, eu vou usar o teorema de Steiner, que o momento de inércia em relação ao eixo é igual ao momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de gravidade, mais a área vezes d ao quadrado, onde d é a distância entre os eixos. Teorema dos eixos paralelos ou de Steiner. Fizemos uma demonstração desse teorema lá na aula 10. Daqui nós temos, vou aplicar isso para o retângulo 1 e para o retângulo 2. Para o retângulo 1, o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de gravidade é bh³ sobre 12. Mais a área dele vezes a distância entre o eixo que passa pelo centro de gravidade desse retângulo até o eixo neutro. Fiz para o retângulo 1 a mesma coisa para o retângulo 2. Substituindo, para o retângulo 1, a base é 50. A altura é 20. Então vai ficar 50 vezes 20 ao cubo sobre 12.
A distância entre o eixo que passa pelo centro de gravidade do retângulo 1 e a linha neutra é 26,25. Então, olha, o 26,25 elevado ao quadrado, vezes a área dele, que é 1.000, que é 50 vezes 20. Por analogia, para o retângulo 2, ó, retângulo 2, o momento de inércia dele em torno ao eixo que passa pelo centro de gravidade dele, ó, vai ser base, que é 20, esse lado aqui é 20, vezes a altura ao cubo, 70 ao cubo sobre 12. Demonstramos também na aula 10 que o momento de inércia de um retângulo que passa em relação ao eixo que passa pelo centro de gravidade é BH ao cubo sobre 12. Então nós temos aqui, ó, esse é o momento de inércia em relação ao centro de gravidade, mais a área dele, que é 1.400, vezes a distância entre o eixo que passa pelo centro de gravidade dele até o eixo neutro, que é 18,75. Não esquecendo de levar ao quadrado. Fazendo essas contas, nós temos o momento de inércia desse perfil em torno do eixo neutro, que vai ser de 1,79 vezes 10 a sexta milímetro a quarta. Uma vez achado o momento de inércia, vamos agora para o primeiro momento de área, que é a integral de y' dA', que é igual a y barra a linha vezes a linha. Também demonstramos isso lá na aula 10. Primeiro momento de área, que não tem significado físico algum. O momento máximo, olha aqui a linha neutra, vai ser dado aqui abaixo da linha neutra, porque tem mais área. Se você quiser fazer as contas pegando a área acima, pode fazer, vai dar um valor menor. Então nós vamos pegar agora, ó, o retângulo 1 e o retângulo 2. Veja que agora, ó, toda essa figura, ó, 1 mais 2, ó, vamos achar o momento estático ou o primeiro momento de área dessa área 1 e da área 2 em relação ao eixo neutro. Isso vai dar, marcando as distâncias, ó, o centro de gravidade do retângulo 2 agora aqui dista 8,125. Como é que eu sei esse resultado? Esse resultado de 8,125, nós temos que aqui vale 26,25, olha, 26,25, nós já sabemos, ó. 26,25 menos esse lado aqui que é 10, dá 16,25. E metade de 16,25 dá 8,125. Então, a distância da linha neutra até o centro de gravidade do retângulo 2. A distância da linha neutra até o centro de gravidade do retângulo 1 já sabemos, 26,25. Tá? Vimos anteriormente. Então, vamos achar o momento estático máximo, que vai ser o momento estático do retângulo 1 mais do retângulo 2. O y barra a linha do 1 é 26,25. A área dele é 1.000. O y barra a linha do retângulo 2 é 8,125. E a área dele é 20, que é esse lado, vezes 16,25. Resultando num momento estático de 2,89 vezes 10 a quarta milímetro cúbico. Achamos então o momento estático máximo. Vamos agora achar a tensão cisalhante máxima, que vai ser o cortante vezes o momento estático, dividido pelo momento de inércia, vezes T. Onde T é a largura da seção onde eu quero calcular a tensão cisalhante. E sabemos que a tensão cisalhante máxima é aqui na linha neutra. Na linha neutra, a largura da seção aqui é 20. Então, substituindo o valor do cortante, 6.000 newtons. Nós obtivemos inicialmente lá o diagrama, 6.000 newtons, que é aqui na seção A. O valor do primeiro momento de área máximo, momento estático máximo, 2,89 vezes 10 a quarta milímetro ao cubo. O momento de inércia, 1,79 vezes 10 a sexta. E a largura da seção onde eu quero calcular a tensão cisalhante máxima, que é na linha neutra. E na linha neutra a largura aqui é 20. Olha o 20. Resulta em 4,84 megapascal a tensão cisalhante máxima. Vamos agora achar aqui no ponto B a tensão cisalhante nesse ponto B. Essas distâncias conhecidas. Então, para achar a tensão cisalhante no ponto B, aqui, eu vou ter que calcular o momento estático desta área, desse retângulo 1. E o momento estático dessa área 1 vai ser o y barra a linha vezes a linha. O y barra a linha é de 26,25. E a linha é 1.000, a área, resultando em 26.250 milímetros cúbicos. A tensão cisalhante vai ser o cortante vezes o momento estático dividido por I,
onde I é o momento de inércia de toda a seção em torno do eixo neutro, vezes a largura da seção onde eu quero calcular essa tensão. Como eu quero na aba, aqui na aba, a largura aqui desse ponto P, imagine ele estando na aba, vai ser de 50. Então, ó, cortante, 6.000, momento estático, 26.250, momento de inércia, e aqui o T, que é a largura da seção onde eu quero calcular essa tensão. Então, a tensão cisalhante no ponto B aqui na aba vale de 1,76 MeV. Mas se eu quiser calcular essa tensão cisalhante também agora no ponto B na alma, só mudar. O cortante é o mesmo, o momento estático é o mesmo, o momento de inércia é o mesmo, só que agora a largura da seção onde eu quero calcular essa tensão, só que agora é na alma vale 20. Então é só mudar os 50 por 20 e acharemos uma tensão cisalhante de 4,40 MeV. Veja o salto que dá na tensão, é uma descontinuidade. Se construirmos um gráfico, a tensão cisalhante aqui vai ser 0, parabólica, né? Variação parabólica é máxima aqui na linha neutra, que vale 4,84, ao valor que nós achamos de tensão cisalhante máxima. Aí ela vai diminuindo, passa para 4,40, ainda na alma, depois dá um salto para 1,76 e vai para a aba. Esse aqui é o diagrama que mostra a tensão cisalhante, como varia em toda a seção transversal, inclusive nessa seção A aqui. Ó. Com isto, nós chegamos ao final de mais uma aula. Inscreva-se no canal, dê um like se você gostou, dê um dislike se você não gostou. Deixe comentários dizendo o que você gostou e críticas construtivas dizendo que você não gostou. Ajude esse canal a crescer, é um canal de educação e o nosso país está precisando muito de educação. Até a próxima.